Pois é, esse título tem a ver com o seguinte. Era mais seguidora do canal Bernardo Kister. E ele sempre cobrou da Igreja Católica um comportamento exemplar entre aquelas lideranças que se desviaram para o caminho do comunismo. Até o dia em que ele resolveu, junto com Olavo de Carvalho, achacar um pastor do canal Dois Dedos de Teologia. Eu fiquei profundamente aborrecida pela forma que ele tratou os evangélicos, se dizendo ser um ex-evangélico que não encontrava nada. Por isso é católico e é católico fervoroso. Eu, particularmente, tenho uma opinião sobre esse comportamento do Bernardo Kister. Ele, porque o Olavo de Carvalho convenceu ele, abandonou a teologia evangélica e foi para a católica, conforme ele disse em alguns vídeos dele. E acho que foi até no mesmo vídeo em que ele ficou 40 minutos, ele, Olavo de Carvalho, achacando o pastor lá do canal Dois Dedos de Teologia. Então, eu fiquei com o pé atrás. Falei, eu estou em um canal fazendo o quê? Um canal que, tudo bem, o trabalho dele é nobre, eu concordo. O trabalho dele contra o comunismo na igreja. O trabalho contra alguns bispos e outros para Lula. E ele fala com propriedade. Por quê? Porque ele estudou. Estudou com base no que Olavo de Carvalho, segundo as próprias palavras dele, insistiu e convenceu ele a sair do estudo com a igreja evangélica e ir fazer com a católica. Tá, hoje ele vende livros católicos, né? Ele conseguiu estudar bem, se formar bem, e ainda desfez da faculdade que o pastor lá de Dois Dedos de Teologia se formou. Ou seja, eu achei uma pouca vergonha. Mas não parou por aí, no meu conceito, o comportamento inadequado de um cristão. Não parou por aí. Então, eu não sinto mais alegria em assistir os vídeos dele, mas sou amiga dele no Facebook. Eu sou amiga, sigo em ver primeiro. Esperando que um dia a minha decepção com ele passe. Eu não queria ter essa decepção. Que eu tive com ele. Porque eu acho ele muito capacitado, acho ele um homem muito preparado, tem muito a nos ensinar, mas o que eu realmente vi que ele está ensinando à internet é dividir o povo. Dividir. Crente não presta. Eu, quando crente não prestava, católico, tudo bem. Hoje eu sou católico fervoroso. Então eu percebi isso nele, que ele queria mesmo dividir a internet, assim como ele foi dividido. Ele achar que crente não presta. Então eu sigo ele aqui no Facebook e quando saí da minha igreja, vi uma postagem dele que eu vou mostrar a vocês. Vamos compartilhar tela. Estou com outro óculos aqui e estou nesse sofrimento.
Vou mostrar a vocês qual foi a postagem que ele fez e gerou mais um pensamento negativo em relação às ideias dele. Tá aqui, ó. Passar bem. Um protestante morre quando se dá conta, está diante de Maria. Ele só não especifica se é em que região, já que a Igreja Católica tem várias regiões que a pessoa pode estar, tá? A religião católica ensina que pode estar no purgatório, que pode estar no inferno ou no céu. Não sei bem, mas tem várias regiões que você pode estar quando você morre. Aí ele não especificou, né? Só disse que um protestante morre quando se dá conta, está diante de Maria. Indignado diz: pode parar. Cadê Jesus? Você não tem nada de especial. É uma mulher como as outras. Não é mãe de Deus coisa nenhuma. Ao que ela responde: se começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Isso aqui é a fala da juíza, né? Abre aspas aqui, tem uma aspas, né? Se começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Isso aqui, para quem não sabe, para quem não lembra, é a fala da juíza ao Luiz Inácio Lula da Silva. E isso aqui se deu porque Luiz Inácio cobrou, ao invés de ser interrogado, Luiz Inácio Lula da Silva chegou lá e começou a interrogar a juíza. Então, a juíza era quem mandava ali. Por isso que ela falou: se começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Aí abaixo eu perguntei, eu só não entendi por que Maria. Até agora ninguém me respondeu. Aí não me resta outra alternativa, já que o que está entre aspas, que Maria respondeu ao evangélico que morreu, se começar nesse tom comigo, porque o evangélico disse coisas dos quais um evangélico não acredita, porém, o evangélico, ele pelo menos, se ele é um cristão de verdade, ele sabe que ninguém fala após a morte. Esse é o evangélico que é evangélico. Ele sabe que morreu, é como está lá em Eclesiastes, descansou. Ele não tem que falar. Ele não fala. Então, para ele afirmar que o católico, que o evangélico ao morrer, chegou lá num local que ele não especifica, né? Um protestante morre. Quando se dá conta, está diante de Maria. Indignado diz: pode parar, cadê Jesus? Você não tem nada de especial. É uma mulher como as outras. Não é mãe de Deus coisa nenhuma. Ao que ela responde: se começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema, tá? Então, o evangélico sabe que ele não vai morrer e chegar diante de Maria. Mas o Bernardo Kister afirma que um evangélico, ao morrer, chegou diante de Maria, e Maria, que manda no pedaço tal qual a juíza, manda ali naquele tribunal, já manda uma ameaça. Se começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Tá. Aí eu quero falar sobre esse título. Ele é ou não é um confuso? Tal qual o motivo que fez eu desistir de assisti-lo. É muito confuso. Ele, enquanto cristão evangélico, não aprendeu nada. Tanto que saiu da evangélica por influência do Olavo de Carvalho e foi estudar teologia em uma outra.
e hoje ataca e põe palavras na boca de cristãos evangélicos. Tá bonito esse comportamento? Para mim não tá. Para mim nunca esteve. E aí, milhões de pessoas vão ali, cadê a citação bíblica que isso acontece? Começa todo mundo ali abaixo desmerecer a Bíblia. Ah, mas naquele tempo nem tinha Bíblia. Ah, mas no céu não precisa de Bíblia, né? Para que pedir uma citação bíblica, um versículo da Bíblia, falando assim, vai lá um evangelho que fala, mas em que parte da Bíblia diz que Maria vai estar na porta do céu, né? Como se diz. Mas não precisa, naquele tempo nem existia a Bíblia, no Velho Testamento nem existia a Bíblia. O outro, mas eles creem dessa forma, então não precisa de citação bíblica, eles creem dessa forma. Se católico crê dessa forma, ele está crendo em quê? É na palavra de Deus? Porque na palavra de Deus não fala. Então, é tipo assim, é um amontoado de besteira, que as pessoas ficam ali debatendo e não estão percebendo que o que ele está querendo é provocar confusão. É um agitador da palavra de Deus que põe a guerra entre católicos e protestantes. Eu fui católica, nunca agi dessa forma, embora fosse ensinada por alguns agitadores que crente era um exagero. Quando eu fui conhecer as congregações evangélicas, né? Eu vi que não é nada daquilo que o senhor Bernardo prega. Hoje, eu sou cristã evangélica, né? Protestante, como vocês preferem. Como a língua oficial fala que nós somos protestantes, nós não somos protestantes. Nós só não concordamos com os ensinamentos papais do Papa. Nós não concordamos. O que é ensinado ali que o Papa manda, não nos serve. Por isso. Agora, ficar aí colocando palavras na boca dos outros, vamos e venhamos, né, gente? Vocês estão participando de uma agitação desnecessária, ao invés de ir estudar. Aqui, ó, Marcelo Saboia. Tem referências bíblicas, por favor? Bernardo, Marcelo Saboia, ele só marcou o nome e 26 aqui curtiram, entre amei, deram risada, curtiram e tristinho. Ao Rodrigo Bonfim, a Bíblia demorou alguns séculos antes de ser como é hoje, né? Então não havia cristianismo? KKK. Cristianismo são seguidores de Cristo, para esse que se intitula aqui sabidão. E referências bíblicas para piada, pode ser. Aí alguém aqui, rogai por nós pecadores. Em que parte da Bíblia está isso? Isso aqui está no negócio dos católicos lá, na oração dos católicos, né? O outro jamais terá. E alguém aqui citou a discussão aqui foi grande. E várias citações de livros, o sacramento da Eucaristia, e por aí vai. Aí veio alguém aqui e colocou aquele versículo bíblico que diz o seguinte: então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamado.
Havia muita gente assentada ao seu redor. Eles disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Ao que Jesus disse: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele, né, Jesus. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, né, Jesus: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Foi o Léo Silva que, marcando Daniel Santos, respondeu. Isso está em Marcos 3, 31 a 35. E aqui continua a confusão. Aí você vai fazer o quê? Ver que as pessoas colocam, se for piada de muito mau gosto, se for não piada, só para testar, só para ver a guerra, ele está fazendo exatamente aquilo que Olavo de Carvalho incitou ele a fazer: abandonar a fé e se tornar um protestante do protestantismo, porque ele era um cristão protestante, Bernardo Kister, e abandonou por influência do Olavo de Carvalho. E hoje ele protesta contra os protestantes. Eu nunca vi algo mais confuso que a atitude desse youtuber e teólogo. Boa noite. Fica aí a reflexão para vocês, que mais vale vocês irem estudar do que ficar atrás de youtubers somente. Estudar ainda é a melhor coisa. Pega um livro, pega a Bíblia, vai ler a Bíblia, que Deus te dará o discernimento e o conhecimento. Porque o homem só faz separar e promover a discórdia.